Por que saúde integrativa? Bom, acho que existem duas questões importantes quando a gente pensa na saúde integrativa. Primeiro, é integrativa no sentido do cuidado. E aí entra uma questão que é um pouco de nomenclatura. A gente tem, né, os sistemas de saúde de um determinado país, de uma região, de uma determinada cultura. E lá nos anos 60, 70, a gente começou a usar esse termo das práticas alternativas, da saúde alternativa, dos recursos, né, alternativos, quando a gente estava se referindo a esses cuidados, essas práticas de cuidado que não eram típicas, né, daquela região. Então, por exemplo, aqui no Brasil, a gente tem oficialmente apenas a biomedicina. E então a gente, quando pensa nas práticas que não se desenvolveram nesse contexto da biomedicina, tipicamente, né, por exemplo, a acupuntura dentro da medicina chinesa, ou mesmo a homeopatia, que apesar de ser ocidental, não se desenvolveu nesse contexto alopático, biomédico. Quando a gente tem essas práticas diferentes, vamos dizer assim, a gente lá nos anos 60, 70 usava esse termo alternativa. E esse termo evoluiu para as práticas, para os recursos complementares, numa compreensão de que essas abordagens elas não precisavam ser uma alternativa ao cuidado oferecido de forma convencional, né? Voltando para o nosso exemplo aqui, a biomedicina. Então elas podiam ser complementares, se complementar, né, no cuidado que está sendo oferecido. E esse termo evoluiu, né, nos últimos anos e a gente fala da saúde integrativa, das práticas integrativas aqui no Brasil, né? E nesse sentido a gente está se referindo predominantemente a essa oportunidade de unir, né, de dialogar, de ter de fato não só uma interdisciplinaridade, mas também, quem sabe, uma transdisciplinaridade desses saberes que estão atuando para oferecer o cuidado, né? Então, a gente pensa numa equipe multiprofissional que tenha, né, um diálogo que possa fazer essa transversalidade desses saberes, né? Não só diferentes saberes conviverem para pensar no que é melhor para aquela pessoa, para aquele paciente, o melhor de cada contexto, não só isso, mas que de fato, né, possa haver um diálogo entre esses diferentes saberes para oferecer o melhor para aquela pessoa, né? O que de fato a gente chama hoje dessa saúde, né, centrada na pessoa. Então, a gente pode simplificar isso, né, como uma união desses saberes orientais e ocidentais, de fato, num diálogo profundo para poder oferecer o que é melhor para aquela pessoa, para aquele paciente, né? Então, a gente está pensando na saúde integrativa do ponto de vista do cuidado que é oferecido. Uma outra possibilidade, né, e que aí é mais interessante, é quando a gente fala da medicina, da saúde integrativa, pensando na pessoa, né? Lembrando, trazendo a nossa lembrança de que nós somos seres com múltiplas dimensões, que não tem só um corpo físico e um metabolismo, uma fisiologia acontecendo ali, mas que também tem, né, um corpo de pensamentos e emoções, também tem um corpo de vitalidade, né, da nossa resistência, força, né, e que tem também uma dimensão, enfim, espiritual, entendida nesse lugar do propósito, da coerência, do sentido, dos princípios, né. E, claro, a gente também é atravessado pela esfera sociocultural, pelo ambiente. Então, todas essas dimensões da nossa vida, elas impactam, não poderia ser diferente, né, na nossa saúde. Então, isso é o que a gente fala de uma visão integral, né, da saúde. Então, quando a gente fala na saúde integrativa,
no sentido da pessoa, a gente se refere a isso, a considerar que a pessoa tem uma integralidade. Existem também outros princípios, outros aspectos importantes desse pensamento, né? O primeiro deles é entender que essas várias dimensões, elas estão organizadas de uma forma que é complexa, é uma teia, né? E que os fenômenos, né, que acontecem, por exemplo, alguém adoecer, estão interligados, né? Eles vão surgir por um efeito de todas essas dimensões ou de algumas delas. Não está só no lugar físico ou fisiológico, né, uma doença, ou ainda que seja um transtorno mais mental, né, não está só nesse lugar, porque a gente acontece de maneira integrada, de maneira íntegra, nós somos íntegros, né? A gente acontece aqui nesse fenômeno da vida em todas essas dimensões e talvez em muitas outras que a gente não consegue nem numerar, nem nomear. Né? Lembrando que a gente está sempre num lugar didático quando fala tudo isso, de tentar trazer uma organização para atuar de uma forma que seja mais integral. Então, essa complexidade dessas várias dimensões, dessa nossa experiência da vida, resultam que nem sempre as relações de causa e efeito, né, de uma causa para um determinado sintoma ou adoecimento, serem assim tão lineares, tão diretas, né? E tão dentro de uma mesma dimensão. Tem crescido muito, né, o que se chama dessa saúde do estilo de vida, né? Porque a gente tem hoje um corpo de conhecimento suficiente para olhar para essas doenças crônicas e saber que elas estão associadas ao nosso estilo de vida, a um conjunto de fatores. E que é um tempo, né? Por um tempo a gente se comportar de determinadas formas que pode no futuro desencadear esses transtornos, né? Essas doenças crônicas. Então essa relação ela não é assim tão direta e tão curta temporalmente. É claro que isso também existe, né? A gente identifica numa semana que se sente um pouco mais frágil, já não dormiu direito, estava mais corrido, não dormiu direito, não comeu direito, a gente se sente mais fragilizado, pega um vento frio nessa mudança de temperatura e adoece. É lógico que existe toda essa relação bastante direta e curta temporalmente. Mas de uma forma geral, as coisas não acontecem de uma hora para outra no nosso corpo, né? A gente vai construindo saúde ou construindo, né, a não saúde por meio dos nossos hábitos do estilo de vida. Então, quando a gente volta esse olhar para a pessoa e olha para essa saúde integrativa como uma possibilidade da gente ter essa visão íntegra, né, a gente está falando de lembrar de todas essas dimensões, de considerar todas essas dimensões quando a gente vai pensar numa proposta terapêutica, num caminho terapêutico. Eu acredito que nem sempre a gente precisa atuar diretamente, né, na dimensão física ou mental. Eu acredito que o nosso estilo de vida, nossas possíveis rotinas de saúde, né, e adequações à sazonalidade, por exemplo, podem trazer muita potência e muita organização. A gente percebe esses benefícios logo no começo, né? Em alguns primeiros dias ali, 4, 5 dias, 10 dias, um mês com um determinado hábito bacana que a gente coloca na nossa rotina, a gente já percebe um benefício. Mas, em geral, a gente está falando de coisas sutis que, se a gente não prestar atenção, passam batido. Da mesma forma que para o adoecimento passam batido. É uma sensação de bem-estar, a digestão que funciona melhor, o apetite e os meus ritmos que estão mais organizados. E aí a minha fome, o meu sono chegam de uma forma mais organizada e mais harmônica.
E da mesma forma são esses pequenos fatores que a gente pode ir percebendo quando a gente vai se desorganizando e começando, né, um caminho de adoecer. Então eu falei sobre essas duas possibilidades de olhar para esse termo, né, da saúde integrativa, pensando num cuidado que é oferecido que é integrativo, mas ao meu ver mais importante, pensando na gente resgatar essa visão da integração. O quanto somos íntegros. A gente, às vezes, tem uma expectativa, né, de uma vida que o tempo todo a gente seja pleno, esteja felizes, né? E não é bem assim que as coisas funcionam, né? A gente sabe que, no fundo, a gente tem vários momentos de satisfação, de plenitude, de contentamento, de sentir potência, vitalidade, energia, saúde, bem-estar. Todo mundo já experimentou esses momentos, eu acredito, né? Da mesma forma que a gente já experimentou os momentos da ausência dessas sensações. E a gente, às vezes, olha, talvez, para uma pessoa que esteja numa condição, né, de uma doença, de alguma coisa acontecendo com ela nesse sentido da saúde, e a gente perde essa visão dessa integridade. E eu acho que esse é um dos principais fatores que a gente pode ressaltar para restabelecer essa noção de saúde. Porque, no fundo, é isso que a gente tem. Né? Esses momentos de vitalidade, de energia, de contentamento, de conexão. E muitas vezes uma pessoa que convive com uma doença crônica, ela está experimentando também esses vários momentos. Essa pessoa ainda é inteira. Todos nós somos inteiros. E eu acredito que esse é o caminho. A gente lembrar que somos íntegros, que temos potenciais para sentir esses momentos de bem-estar, de contentamento, de prazer, de vitalidade e buscar os caminhos para que isso aconteça, para que a gente tenha cada vez mais esses momentos de vitalidade, de potência, de energia, de saúde, independente da nossa condição naquele momento. O espaço para a gente melhorar é infinito. Então, é isso que eu acredito. Acredito que a saúde integrativa é essa possibilidade de aumentar esses nossos momentos de vitalidade, de energia. O que você acha disso? Conta pra mim.